Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Hebreus 4, 12 seguintes. Vamos partilhar nesta tarde um tema que gera muita angústia em muitas pessoas, muito sofrimento, muitas lágrimas, que é a educação. A educação dos filhos, dos seus netos, dos seus alunos. Cada um de nós é um pouco hoje conforme foi educado. E a educação não é só da criança. Todos nós precisamos estar permanentemente sendo educados. E muitos pais se perguntam, mas em que reina a educação? O que posso fazer para educar meus filhos, educar as pessoas que estão à minha responsabilidade? Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Estais esquecido da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desanimes quando repreendido por Ele. Pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Estais sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas se permaneceis sem a correção, que é comum a todos, sereis bastardos e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem e, no entanto, os olhamos com respeito. Com quanto mais razão, nós havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o qual nos dará a vida. Os primeiros nos educam para pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que este o faz para nosso bem, para nos comunicar sua santidade. É verdade que toda correção parece, de momento, antes motivo de pesar que de alegria. Mais tarde, porém, granjeia os que por ela se exercitam o melhor fruto de justiça e de paz. Levantai, pois, vossas mãos fortificadas e vossos joelhos trêmulos. Dirigi os vossos passos pelo caminho certo. Os que claudicam tornem ao bom caminho e não se desviem. Palavra do Senhor. Meus irmãos, se nós formos ver na Bíblia, a educação fez parte do povo de Israel. O que Jesus fez? Chamou os seus discípulos e os educou. Guardemos isso, você que é educador, que é educadora. Educar é preparar a pessoa para a vida. Por isso a leitura já começa dizendo, vocês não têm resistido ainda na luta até o sangue contra o pecado. Educar é preparar a criança, o jovem, o adulto para ele enfrentar as realidades do mundo. E talvez aqui esteja o maior defeito na educação que normalmente é feita. Se procura fazer a educação, como diz aqui, os pais nos educaram segundo sua própria conveniência. Eu educo meu filho para que ele se acalme agora. O que eu preciso fazer para que meu filho se acalme? O que eu preciso fazer para que meu filho pare de chorar, pare de reclamar, pare de resmungar? Eu dou aquilo que ele quer.
faço a sua vontade, resolvo o problema agora e não preparo ele para a vida. Este é o grande problema da educação. O bom educador vê o seu filho, vê o seu educando na vida. Desde que a criança está no colo da mãe, desde que ele começa a engatinhar, começa a dar os primeiros passos, o educador, o pai, a mãe, o avô, a avó, deveria estar pensando: esta criança vai se tornar adolescente, vai se tornar jovem, vai se tornar adulto. E conforme eu educar ele, preparar ele para a vida, assim que ele vai viver o resto da vida. Eu não posso pensar na minha conveniência. E o que muitos pais hoje fazem, porque têm poucos filhos, os pais fazem justamente o contrário do que deviam fazer. Se você reparar, a tendência dos pais é querer que os filhos não cresçam. Meu filho, meu Zezinho, a Maninha, o Paulinho, tadinho, está tão pequenino ainda. É como se os pais colocassem a mão na cabeça do filho e dissem: minha filha não cresce tão rápido, né? Não cresce. Se você vai crescer, você vai arrumar namorado, você vai deixar o papai. Fica mais tempo, então não cresce. E então a criança, o jovem, o adolescente se sente abafado. Educação é justamente o contrário. Educar é fazer explodir aquele potencial que está ali dentro, aquela capacidade que está ali dentro, para que ela se desenvolva, para que ela cresça. É isso que Deus faz conosco. Deus acredita, Deus confia, Deus nos dá liberdade e quer que isso se desenvolva. Outro grande problema na educação hoje é que os pais dão coisas demais para os seus filhos. Coisas desnecessárias. Nós falávamos de manhã dos ídolos. Coisas que os filhos não precisariam ter e recebem. Principalmente se é o primeiro neto. Aí vem a avó, vem o vô. Ah, vou lá, vou levar um presentinho. Outro leva outro presentinho. Leva mais um docinho, mais um agradinho. E a pouca criança está lá no quarto com 10, 20, 30 bonecas. Carrinhos. Rodeada de coisas, de objetos. Nunca usa. E pensa que a vida é assim. Cheia das coisas. Todo mundo servindo a ele. Todo mundo fazendo as suas vontades. Quando ele chora, sempre tem alguém para pegá-lo no colo. Se tem alguém que não gosta dele, mas tem outro. Então veja, nós desta forma estamos justamente estragando as crianças. Por quê? Porque a criança precisa se desenvolver e ela precisa ser preparada para os choques, as dificuldades da vida. O que Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, se esvazie, tome a cruz e siga-me. Se eu quero que o meu filho ou neto amanhã seja um discípulo de Jesus, é agora que eu tenho que formar ele. O que diz a palavra: ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Se a criança não for treinada de pequeno a enfrentar as dificuldades, a não ter tudo aquilo que ela pede. Quantas crianças vão hoje no mercado, vão numa loja e dizem: mãe, me dá isso aqui, pai, me dá isso aqui. E se não, começa a chorar e começa a aprontar, e a mãe dá, e o pai dá, senão a tia dá, senão a avó dá. E a criança então começa a sentir: eu sou rei, todos estão aí para me servir. E ele está sendo estragado para aquilo que Jesus coloca como uma renúncia, como sacrifício. Quando a avó vai dar um presente, devia pensar: meu neto precisa ganhar esse presente. Um dia, uma mulher me contou um caso, falou: meu filho, ela tinha um filho de 3 anos. O filho pediu para o pai: pai, me dá um cavalo. O pai não tinha dinheiro, vou te dar um cavalo.
não tenho condições. O que o filho fez? Perguntou para o avô: vô, dá um cavalo para mim. O avô foi lá, comprou o cavalo e disse: está aqui o cavalo. O que a criança concluiu? Meu pai não é de nada, o saio não serve, né? Meu pai, o bom é o meu avô. Ele me dá as coisas, ele faz a minha vontade. Eu falei para mim: pode dizer para o teu pai, que é o avô, que ele não ama o seu neto, que ele está estragando o seu neto, dando para ele coisas que ele não precisa e que justamente vão estragá-lo para a vida. Coisas desnecessárias. E por isso que na educação é muito importante que ela leve em conta também as feridas geradas na gravidez. Meus irmãos, quando nós fomos criados por Deus, eu, você, o seu neto, o seu filho, todas as crianças, todos os seres humanos, nós somos criados perfeitos, sem feridas. Por isso que quando nós somos colocados dentro de um pai e de uma mãe, esse pai e esta mãe é como o terreno. A criança é a semente que se torna uma plantinha e depois vai se desenvolver. É claro, qualquer planta, ela vai se desenvolver conforme o terreno onde ela foi plantada. Então o que acontece? Muitas e muitas crianças, quando são geradas, não são bem-vindas, não são queridas, não são esperadas pelo pai, pela mãe, pelos avós. E então são profundamente rejeitadas, pisadas, machucadas, feridas. Essas crianças machucadas no ventre da mãe, machucadas pela rejeição, ficam carentes. E o que acontece depois, por mais incrível, é que geralmente aquele que mais rejeitou, por um sentimento de culpa, tenta então compensar. O avô, que ficou furioso quando a filha engravidou, quis até que ela abortasse, quis mandá-la embora, ficou furioso. Este avô, depois quando olha para o seu filho, aliás para o seu neto, a sua neta que está ali, um profundo sentimento de culpa começa a bater na sua consciência. Como eu, avô, posso ter sido tão carrasco, tão violento, tão frio, até sugerindo a morte dessa criança? Como eu posso ter feito isso? E então esse sentimento de culpa começa a corroer, martelar, trabalhar no interior, seja do avô, da avó, do pai, da mãe, do tio, todos aqueles que rejeitaram a criança. E por ele não se perdoar, então ele pensa assim: eu preciso então compensar isso. Puxa vida, aquilo que eu não dei, aquilo que eu não fiz quando a criança estava sendo gerada, eu preciso fazer agora. Vou dar coisas, vou dar presente, vou dar atenção. Só que isso não cura a criança. Por isso, para nós conseguirmos educar uma criança, um jovem, antes de tudo, é importante a cura interior. Uma criança que foi mal amada, que foi rejeitada, que os pais desejaram abortar, que os pais se separaram, uma criança que era desejada com outro sexo, é uma criança profundamente ferida, machucada, e que traz profundas dores, e que chora porque as feridas que causaram nela estão no seu interior. Por isso, quando a gente fala em educação, sem levar em conta a cura interior, fica muito difícil. Certas crianças são tão agressivas, tão pequenas, tão frágeis, mas são tão violentas, são tão impulsivas, agitadas, nervosas. Por quê? Porque foram muito espinhadas, desde que foram geradas durante a gravidez. E por isso, é fundamental que se trabalhe a cura interior. Quanto mais cedo possível, melhor. Por quê? Porque as feridas que foram causadas
na gravidez, pela rejeição, na separação, estão dentro da pessoa. E se não forem trabalhadas, vão acompanhar a criança para o resto da vida. Por isso aquela criança rebelde, aquela criança que a mãe tentou abortar, ela tem gravado dentro dela isso. A minha mãe, quem é a minha mãe? Aquela que não me quis, aquela que não me queria, aquela que tentou até me matar inconscientemente, ela sabe isso. E por isso, o primeiro caminho para a educação é a cura interior. Eu fiz até um livro, o Padre Jonas fez a apresentação. Depois de ter visto, faz uns 23 anos que eu trabalho com a pessoa humana, vendo todos esses estragos, essas feridas, esses sofrimentos, sempre me perguntava, mas como é que poderia ser trabalhado isso? O filho que todos os pais desejariam como obter a cura durante a gravidez e após o nascimento. E eu tenho colocado aqui até testemunhos de pais que trabalharam isso. E esta é a boa notícia. Eu queria dizer para você que rejeitou de uma forma ou outra o seu filho, a sua filha, que queria uma criança de outro sexo, que ficou apavorado quando soube que estava grávida, que graças a Deus é possível consertar isso. E é isso que eu queria motivar. Como eu faço então? Primeira coisa a fazer é não querer esconder a realidade. Admitir, porque tudo o que aconteceu está dentro da criança. Se essa criança foi rejeitada, se vocês queriam uma criança do outro sexo, se vocês queriam abortar, a criança sabe de tudo isso. Está gravado dentro dela e as feridas acompanham. Então, mas o que eu faço para consertar? Primeira coisa, você pode pegar o seu filho, quanto mais novo, melhor. Quanto mais tenra a idade, melhor. Se a criança ainda nem sabe falar, melhor ainda. Você vai lá no seu quarto, pode ser na cama, se você é a mãe ou a avó, e abre o coração e fala tudo aquilo que aconteceu para a criança. Coloque a verdadeira situação. Olha, naquele momento eu não estava casada, naquele momento eu estava desempregado e eu passei por esse motivo. Eu não quis você. Eu não tinha visto você. Agora, meu filho, minha filha, eu reconheço que eu errei. Eu quero pedir que você me perdoe, que você me declare inocente. E se a criança é pequenina, se a criança é recém-nascida, você pode mesmo, no lugar da criança, falar o seu nome e dizer: mãe, eu te perdoo porque você não me quis, porque você me rejeitou, porque você tentou me abortar. Mãe, eu te perdoo de todo o meu coração. Eu perdoo também o meu avô que não me aceitou, me perdoa meus tios. Nós vamos ver que algo fantástico acontece dentro desta criança. Eu tenho testemunhos aqui, coloquei, de pais que fizeram isto, que trabalharam e que viram uma mudança tão grande nos seus filhos, que ficam até assustados, mas é tão simples. Por quê? Porque se vocês pais foram capazes de estragar o filho através das rejeições, vocês podem muito mais ser instrumento de cura e de libertação para eles. Por amor do seu filho, não pense, o que eu posso fazer no futuro? Eu não quis o meu filho, eu vou dar faculdade para ele, eu vou dar um bom emprego, não sei, eu vou dar um capital para ele. Não, por amor ao meu filho, eu vou abrir o jogo, mas dói muito. Mas eu vou falar para o meu filho e vou pedir: filho, me perdoa. Meus irmãos, acontece mais ou menos, é como se nós tivéssemos uma caixa d'água aqui, de 100 mililitros d'água, embaixo uma torneira. A água está lá, o cano está aqui, mas só que esse cano está entupido. A água não desce.
É preciso desobstruir o cano, então a água desce. Vocês pais, vocês amam tanto seus filhos. E às vezes o filho pensa assim: minha mãe não gosta de mim, meu pai não me ama, meu pai não gosta de mim porque não me deixa sair. Na verdade, o que pode estar acontecendo? Lá no passado, aquela rejeição, aquela ferida causada, aquela marca está dentro dele. O cano está entupido. E no momento em que você abre o jogo, você mãe, a mãe é uma biblioteca. A mãe sabe tudo o que aconteceu. Imagina se você como mãe chega e diz: minha filha, aconteceu isso. Eu coloquei o testemunho aqui de uma mãe, a filha tinha 18 anos. Elas viviam em guerra permanente, em contínua guerra. Até um dia que a mãe, depois de tanto insistir, ela abriu o jogo com a sua filha, contou toda a verdade, que ela não queria, que ela desmaiou quando soube que era menina, que a rejeitou profundamente. Quando a filha perdoou, a relação delas mudou radicalmente. Você mãe, especialmente, você sabe, você pai, dê esse passo. Aconteceu comigo também. Eu, na verdade, sou o 5º filho. Quando minha mãe engravidou de mim, meu pai não queria por causa da situação financeira, porque havia muita doença, já tinha 4 filhos. Então o que precisou acontecer comigo? Eu me escondi dentro da minha mãe. Eu me escondi. E minha mãe conseguiu me esconder do meu pai até o 4º mês. Meu pai descobriu finalmente que a minha mãe estava grávida de mim. Meus irmãos, esses 4 meses marcaram a minha vida. Hoje o que eu sou é o que aconteceu basicamente naquele período. Por isso, antes de eu descobrir isso, eu detestava a autoridade. Não podia ver a autoridade, chefe. Quando eu ia falar com os superiores, eu tremia. Por quê? Porque era a figura do pai que eu trazia. O meu pai não me queria, meu pai me rejeitou. E quando eu descobri isso, e declarei o meu pai inocente, quando eu perdoei o meu pai, eu fiquei encantado por aquilo que o meu pai fazia por nós. Nós somos 12 irmãos, meu pai trabalhava na roça, todo aquele sacrifício, aquela doação, aquele esforço, todos os dias, de manhã à noite, para sustentar a gente, para pagar o médico. E eu achava, meu pai não gostava de mim. Mas desde que eu fiz esse trabalho, desde que eu perdoei o meu pai, eu fiquei encantado, apaixonado por meu pai. O que um pai faz pelos seus filhos? É isso que os seus filhos vão perceber de você. E então fica tudo mais fácil depois na educação. Quando você disser um não, como diz a palavra de Deus, disser não. Mas o meu filho chora, deixa chorar. O que você prefere? Que seu filho chore hoje ou chore amanhã? Isso que é educar, treinar para a vida. Esses dias, olha o que é um erro de educação. Aí o pai e a mãe ganharam uma moto numa loteria lá da comunidade. O filho de 11 anos disse para o pai e para a mãe, eles precisavam vender a moto porque precisavam do dinheiro. O filho disse, não vai vender não. Não, mas nós precisamos. Não, eu quero a moto. Não, mas nós precisamos de dinheiro. Não, eu não quero que vocês vendam, eu quero ficar com a moto. 11 anos, e o pai e a mãe disseram, tá bem, então não vamos vender. Eu falei, um pai desses podia rasgar a carteira de pai, porque que pai é esse? Entende? Um pai inseguro cria filhos inseguros. Na verdade, na hora da enchente, você precisa se apoiar. Você vai se apoiar num cepo frouxo ou num cepo firme? Quanto mais firme, melhor. Opa, aqui pode vir água, aqui esse me aguenta. Então você, pai, você tem que ser um homem firme, um esteio firme. Não, já falei que não. Não.
quiser chorar, chora aqui, chora lá na rua. Eu já disse. Por isso, a pior coisa na educação, quando você fala uma coisa, seu filho começa a chorar, aí muda de ideia. Aí o filho conclui, meu pai não merece crédito não, porque é uma questão de conversa. Ele não é um homem firme, ele nem sabe o que ele quer, porque ele falou ontem, hoje, aí eu chorei e já mudou. Ele não merece credibilidade. É exatamente isso. Se você diz uma coisa para o filho, e você logo muda, porque ele chora, porque ele esperneia, você perde o crédito. Não vou confiar nele, por quê? Porque ele não sabe o que ele quer, o que é o certo. Meu pai e minha mãe não merecem confiança minha, porque eles dizem uma coisa, mas eles não estão convencidos. Só uma pessoa convicta convence o outro. E se você é um pai e uma mãe convicta, você diz não. Aí o filho já sabe. Agora, se você começa a ceder, aí ele diz não. Para a desgraça dele, você cede, ele vai e faz aquilo que você não queria, para a desgraça. Então, por amor dele, você diz, não, já decidi que não. E o filho, então, vai se orgulhar, meu pai é um homem que eu posso confiar. Outra coisa importante na educação, vocês, hoje nem todo mundo vive juntos, marido e mulher, mas em todos os casos, o casal estando junto, é importante que os dois fechem sobre o mesmo assunto. Vai perguntar para tua mãe, vai perguntar para teu pai, o filho começa a correr de um lado para o outro. Não, nós não sabemos, vamos conversar entre nós dois. E depois o que está dito é o que está dito. Não pode ficar empurrando um para o outro. Vai perguntar para tua mãe, vai perguntar para teu pai. Não, nós vamos conversar juntos e vamos dizer para você o que é. E é isso. Quanto mais vocês forem unidos, quanto mais vocês fecharem na mesma decisão, mais o filho vai confiar. Por isso que educar é preparar ele para a vida, é dar segurança, é dar princípios. Um dia a mulher me falou assim, uma senhora de idade falou, um rapaz de 18 anos, abusou com ela, falou mal, desprezou. Ela falou o seguinte, não adianta falar com a mãe dele. Olha o que ela disse, porque mãe sempre dá razão para o filho. Não adianta reclamar mesmo, ia reclamar com a mãe. A mãe dá sempre razão para o filho. Olha que desgraça, não é verdade? A mãe que dá razão para o filho quando está errada, está formando um corrupto, é verdade. Não, se é errado meu filho, mas para o teu bem, para que você cresça moralmente, você tem que saber que você tem que arcar com as consequências. Se você é meu filho ou não, isso não interessa, para o seu bem. Você fez mal para uma senhora, vai receber as consequências. Isso que é formar alguém com valores. Um dia falei para uma menina, a menina tinha uns 4, 5 anos, ela voltou da escola, eu olhei o caderno dela assim, eu estranhei assim, ela tinha respondido coisas assim, digo, não é possível, como é que uma menina sabe questões tão difíceis? Perguntei para ela, você que acertou tudo isso aqui? Você que fez esse exercício? Ela falou, não, a maioria foi a professora que respondeu para mim. A professora. Aí, assim que se formam os corruptos, não é verdade? Assim que se estraga a consciência de uma criança. Ela vai dizer que foi ela que fez, e na verdade quem fez foi a professora. Quando o pai e a mãe resolvem as coisas da escola para os seus filhos, e o filho vai lá, olha o que eu fiz. Está justamente formando um corrupto. Por quê? É desonestidade. Então, para o bem do filho, para ter um filho honesto, tem que ser verdadeiro desde pequeno. Isso é formá-lo para a vida, treinar o filho para a vida. Eu sou lá da região do sul, do Rio Grande do Sul, e tem um princípio que os italianos usam lá da região de Caxias, que colhem uva. Eles dizem o seguinte, a uva fala para o dono, diz assim, me deixa pobre que eu te deixo rico. Me deixa pobre que eu te deixo rico.
O pé de pareira diz para o dono: por favor, você quer ficar rico? Me deixa pobre, me poda os meus galhos. Me deixa no máximo 2 olhos, para que eu forme 2 galhos e te dê uvas doces. Se você não me podar, eu vou crescer com todos os meus galhos e vou dar uva azeda. Meus irmãos, esse é um princípio excelente para a educação. Por isso que na educação precisa ter muito amor. Porque depois que a gente ganha o coração da pessoa por amor, ele faz o que quer. Mas daí não pode ter dó de podar. É o filho gritando: mãe, me deixa pobre, me poda. Mas quando? Quando ficar adolescente? Não. Desde pequeno, com 6 meses, 1 ano. É claro que, adaptando a devida idade, pensa nisso na educação. Esse meu filho está com 1 ano, mas eu não posso deixar ele se estragar, porque com 2 anos, 3 anos, ele vai cada vez mais estar sendo estragado. Me deixa pobre, por amor, faça isso. Me poda, para que eu possa dar frutos doces. Amanhã depois o teu filho vai estar dando fruto, vai estar na sociedade, vai estar na comunidade. Que frutos você quer? Uva azeda, muita gente chupa um pouco e cospe fora. Esse filho é impossível, ele não presta. Por quê? Porque é azedo. Quem o formou? Por isso, é fundamental que a gente pensar na educação, pensa nisso. Quando você vai dar um presente para uma criança, pensa, ela precisa ganhar disso. E aquilo que eu já falei hoje de manhã, se você quer que o seu filho, o seu neto seja feliz, eduque ele para a generosidade. Isso tem que começar de pequeno. Você quer ganhar uma boneca? Sim, se você doar outra. Precisa ter 20 bonecas numa casa, no quarto? Para quê? Precisa. Para que você seja feliz, meu filho, meu neto, eu quero que você tenha 1, 2 bonecas. Chega, minha filha. 1, 2, 3 carinhos. Porque eu quero que você seja feliz. Eu quero ensinar você a ser generoso, a partilhar. Vamos levar esse brinquedo para um pobre. Você não precisa dele. Você pode viver sem brinquedo. Pode ou não pode? Claro que pode. Por isso Jesus ensina: se alguém quer ser meu discípulo, se esvazie. Mas, infelizmente, desde pequeno, as crianças estão sendo treinadas para ficar cheias de brinquedo, cheias de excesso de roupa. E não estão sendo treinadas para a vida. Eu, graças a Deus, me cresci. Nunca pedi nada para o meu pai. Pai, me dá esse presente. Eu nunca lhe dava o que tinha condições. Não tinha jeito mesmo, não. Primeiro par de sapato, acho que quando eu fiz primeira comunhão, eu andava a pedir porque não tinha como condição. Ele dava, quando era Natal, ele escolhia os presentes, a roupa. Isso é fantástico, por quê? Porque a gente aprende a viver com aquilo que a gente tem. Não se torna exigente, avarento. E a pessoa que é treinada com o pouco, ela consegue conviver com o pouco, com o muito. Agora, quem foi criado na abundância, amanhã depois, quando ele vai perder o emprego, o que ele vai fazer? Onde é que ele vai voltar? Vai voltar para casa. Se você não treinar ele, a ele fazer o que ele pode, quando o filho pode fazer algo, não faça por ele. Tem mãe que tem filho com 18 anos, ainda corta o bifinho dele, ainda faz o prato. Quer dizer, deixa ele crescer. Amanhã depois ele vai estar casado, ele vai ter força para ser responsável por uma família, por cuidar dos filhos. Senão, quando ele vai aprender? Isso que é educação, desenvolver, acreditar. E o que você pode fazer mais? Então elogia, né? Olha que coisa linda, mãe, faça isso aqui, você pode, eu posso te ajudar. E quando a criança faz, você diz: olha que coisa linda, fala para os outros, olha o que meu filho fez. Mas não faça no lugar dele. Aí você elogia, a autoestima dele cresce. E ele vai então crescer, se desenvolver. A criança vive muito
do que os pais dizem dele, elogie ele, mas não faça aquilo que ele pode fazer, porque senão você está tirando o lugar dele. Educar é desenvolver essa potencialidade, dar chance para ele, treinar ele para a dureza. E finalmente, o que tem faltado muito justamente é a falta de Deus. A avó traz um presente, a tia outro, tio outro, e ninguém põe no coração dele Deus. Só ídolos, só coisas ocas, só coisas vazias. Isso é o triste. Então a criança cresce como rei rodeada de ídolos e ninguém põe Deus, ninguém põe o amor de Deus, ninguém fala de Deus, ninguém dá um presente de Deus. Educam segundo a sua conveniência, diz a palavra de Deus, mas não é isso que Deus quer. Os primeiros nos educaram para um pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que Deus o faz para o nosso bem, para nos comunicar a sua santidade. Em verdade, é verdade que toda correção parece de momento, antes motivo de pesar que de alegria, mas mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitam o melhor fruto de justiça e de paz. É isso que é bonito, quando você vai ter o filho honesto, o teu filho com autoestima, o teu filho com garra, com determinação, o teu filho cheio de Deus, porque o teu filho preparado para a renúncia, porque desde pequeno você fez isso na sua vida, você treinou. Lembre, cada um de nós é conforme é educado. Você pode ser um grande educador marca a vida do educado, um pai seguro, um pai firme, um pai que é um poste seguro, ele inspira segurança para o seu filho, uma mãe segura. Mas antes de tudo, passemos pela cura interior. Se você quer trabalhar um pouco, aqui na Canção Nova tem até esse livro, Filho, é um livro de cura interior, para você trabalhar as marcas, as feridas com seus filhos, e também como educá-lo para a vida, o filho que todos os pais desejariam ter, como obter a cura durante a gravidez e após o nascimento. Fiquemos de pé, coloca a mão no seu coração. Pai de amor, obrigado porque o Senhor nos criou de modo tão maravilhoso, tão lindo, tão espetacular. Obrigado, Pai, porque nós somos uma maravilha. Obrigado, Pai, porque é tão linda esta missão de educar, de formar, de despertar a maravilha que existe dentro das pessoas. Obrigado, Senhor, pela Canção Nova, porque aqui é um grande laboratório, onde os jovens são lançados. A Canção Nova acredita, a Canção Nova dá tarefas que humanamente eles não podem fazer, mas acabam fazendo pela graça, e porque alguém confia, alguém acredita neles. Como é bom, Senhor, ver que tem gente que acredita. Obrigado, Senhor, pela vida do Padre Jonas, que é esse grande educador, que ousa lançar os jovens, que acredita, que desafia. Esta comunidade é um exemplo de educação, como se deve educar os filhos, os jovens, acreditando, tendo uma experiência de Deus, lançando, dando tarefas, que num primeiro momento eles se sentem incapazes, parece impossível, mas explode dentro deles os dons, os talentos, que com a graça de Deus cooperando realizam maravilhas. Obrigado, Senhor, por essa comunidade, pela Canção Nova, Senhor, que para mim já foi tantas vezes causa de observação, de graça, como se educa, como se pode acreditar, como se pode desenvolver talentos maravilhosos, quando se acredita, quando se dá chance, quando se faz as pessoas terem experiência de Deus. Eu quero pedir, Senhor, nesta tarde, a cura profunda, Senhor, do sentimento de culpa, de todos aqueles que rejeitaram de alguma forma o
seu filho, a sua filha, o seu neto, a sua neta. É Jesus que diz para você: meu filho, eu não te condeno, não te condenes. Deus é maior do que o nosso erro, Deus é maior que o nosso pecado. Esta é a hora da misericórdia para curar esses corações. Obrigado, Senhor, porque nós somos chamados a formar, a educar crianças, jovens, que possam resistir ao pecado até o sangue. Nós queremos, Senhor, formar crianças, jovens, de têmpera, de ousadia, de coragem, Senhor, para este mundo. Nós queremos, Senhor, pedir, dá-nos sabedoria, coragem para realizar esta missão. Os nossos jovens precisam estar no mundo, ser luz deste mundo. Os nossos jovens precisam, Senhor, transformar este mundo. E eles hão de fazer, se tiverem educadores ousados, sábios, destemidos. Que, Senhor, os desafios acompanhem na grande tarefa de educação. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos o espírito de sabedoria. Dá-nos, Senhor, a sabedoria e a ousadia. Dá, Senhor, para os pais, Senhor, uma nova sabedoria, um dom, Senhor, um carisma da educação, para que eles sejam sábios, Senhor, na educação dos seus filhos, das suas filhas. Muito obrigado, Senhor, pelo meu pai, grande educador. Muito obrigado, Senhor, pela canção nova, porque ela é sinal para um mundo de educação, acreditando, confiando, lançando jovens, não tolhendo, não abafando. Que, Senhor, o mundo inteiro possa olhar para essa comunidade e também imitá-los nesta arte de educar, acreditando, para que a canção nova de fato se torne um sinal, um farol, um modelo de educação, para que todos possam olhar e dizer: eu também quero educar como eles educam, fazendo os jovens ter uma experiência profunda do amor de Deus, fazendo os jovens se desenvolverem nos seus talentos, nas suas capacidades, cooperando com a graça de Deus. Muito obrigado, Senhor. Bendito e louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.